Quantas vezes te disseram quem você era sem te perguntar nada? Quantas vezes uma palavra, louca, forte, intensa, frágil, virou seu nome inteiro? Eu sou Karina Zeferino, psicóloga e escritora, e hoje eu quero te falar sobre isso. O perigo de quando só te deixam ser uma história. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie fez uma das palestras mais importantes da nossa geração, O Perigo de uma História Única. Depois virou livro, Pequeno, Poderoso, Esclarecedor. Chimamanda conta como, ao crescer lendo livros britânicos, passou a imaginar que meninas como ela não podiam estar em histórias. Conta como se sentiu reduzida a estereótipos raciais, culturais e afetivos, e como também já caiu na armadilha de reduzir os outros. Mas o que eu quero falar é que esse livro ensina muito mais do que cultura. Ele nos faz olhar para dentro. Quantas histórias únicas você conta sobre si mesma? Quantas histórias você repete sobre os outros, sem escutar de verdade? Na psicologia nós sabemos, ou você se escuta, ou vive dentro do que disseram que você é. Chimamanda nos mostra que o problema das histórias únicas não é que sejam falsas, é que são incompletas. E uma história incompleta, contada como se fosse total, é uma forma de violência simbólica. Desde a infância, somos atravessadas por histórias sobre o que significa ser mulher, ser forte, ser bonita, ser inteligente, desejável, boa. Histórias que não escolhemos, mas que passamos a repetir. A menina que escuta que é sensível demais pode crescer tentando conter o choro. A que ouve que é mandona pode passar a pedir desculpas por existir. É assim que as histórias únicas viram verdades psíquicas. E pior, quando contamos só um pedaço da nossa história, nós começamos a viver só esse pedaço. A psicologia nos mostra que a identidade não é fixa, é narrativa. Nós somos feitas das histórias que ouvimos e principalmente das que aprendemos a contar sobre nós mesmas. A história única também mora nas relações. Quantas vezes você foi reduzida a um papel? A forte, a equilibrada, a instável, a intensa, salvadora, a errada. Quando te olham por uma lente só, tudo que você foi fora daquela imagem é descartado e isso cansa. Porque tentar ser o que esperam de você é cansativo, mas tentar desmentir o que esperam também é. A história única é o que faz uma mulher negra ser vista como brava antes de ser ouvida. É o que faz uma mulher gorda ser vista como sem saúde antes de ser compreendida. É o que faz uma mulher sensível ser chamada de fraca antes de ser acolhida. E às vezes, a história única mais cruel é aquela que nós mesmas nos contamos. Eu não sou capaz, eu sempre estrago tudo, ninguém me escolhe. São narrativas que um dia talvez tenham feito sentido para nos proteger, mas que hoje nos congelam. E é por isso que Chimamanda não fala só de política, ela fala de alma. Porque o que ela propõe é um convite que também mora no espaço terapêutico. Me conta a sua história inteira, não só o que disseram de você. O consultório é o lugar onde reaprendemos a contar as próprias histórias, onde aquela que só sabia se descrever como carente descobre que é afetiva, onde a que se chamava de fraca percebe que sobreviveu demais, onde a que se achava que precisava ser perfeita entende que já era suficiente. Em termos psicológicos, isso se chama reestruturação narrativa. Não é negar o que doeu, é incluir o que foi esquecido. Como diz a filósofa Sueli Honig, o sofrimento não é só dor, é também resistência. E toda a história, mesmo a mais machucada, carrega também uma fresta de potência, desde que alguém queira escutar além do rótulo. Eu mesma demorei muito para perceber quantas histórias me habitavam. Histórias que me contaram, histórias que me feriram, histórias que eu inventei para sobreviver.
Durante muito tempo, a minha história única era a da mulher que sente demais, e que sentir demais era errado. Então, parei de demonstrar meus sentimentos até que realmente parei de sentir. Aí um dia, cansada, percebi: eu não quero mais caber nesse personagem. Foi difícil até reaprender a deixar fluir as emoções. Aí foi que eu comecei a escrever, a me escutar na terapia, a me apresentar de forma diferente. Talvez você esteja nesse momento também, de desconfiar da história que contaram de você e de, enfim, se autorizar a reescrever com mais verdade, mais nuance e mais você. Até agora, falamos sobre as histórias únicas que nos contaram sobre nós. Mas e as que a gente conta sobre os outros? A história única também mora no julgamento apressado, quando você olha para uma pessoa e acha que já entendeu tudo, por um traço, um erro, uma escolha, uma aparência, uma origem. Esquecemos que todo mundo carrega um contexto, um passado, uma camada, uma ferida, um trauma e muitas vezes uma solidão. A psicologia nos lembra: o comportamento é só a ponta do iceberg. Debaixo da ação está o afeto. Debaixo da reação está o trauma. E é por isso que a cultura do cancelamento tem ferido tanto, porque ela transforma uma pessoa inteira, com sua história, seu trabalho, seus vínculos, em um único ato. Um erro vira sentença, um recorte vira verdade, uma fala vira identidade. E isso não é justiça, isso é simplificação. Isso não é responsabilização com escuta, é apagamento com holofote. Não significa concordar, mas significa ampliar o olhar, porque ninguém é uma coisa só, nem você, nem quem errou, nem quem você ainda não entendeu, nem quem ainda não conseguiu te entender. Quando julgamos alguém por um único ato, um único erro ou um único traço, corremos o risco de nos tornarmos aquilo que mais criticamos, redutores de humanidade. Isso não significa passar pano, mas significa escutar com mais nuance, acolher o que for possível, deixar para a justiça julgar o que é da esfera criminal e reconhecer que ninguém é uma coisa só, nem nós. Se esse vídeo te tocou, respira fundo. Pega um papel, uma caneta ou o bloco do celular e escreve. Não se censure, não corrija, apenas escreve. Qual história única contaram sobre mim e eu acreditei? Que versões de mim eu tenho medo de mostrar? Sobre quem eu já contei uma história única? O que eu nunca soube ou nunca quis saber sobre o outro? Quem eu me tornaria se me escutasse inteira? Leia depois, em voz alta se puder. Às vezes começamos a nos libertar quando escrevemos o que nunca nos deixaram dizer. Você não é uma história só. Você é capítulos, desvios, reescritas, rasuras e talvez por muito tempo tenha vivido aprisionada em uma versão inventada por alguém, por um trauma, por um medo, por um silêncio. Mas você pode começar a se contar diferente. A psicologia, a literatura, a escrita, todas elas são mapas, não para inventar outra história, mas para revelar o que sempre esteve aí, mesmo quando ninguém quis escutar. E se você sentir coragem, talvez possa também escutar o outro com mais verdade. Porque só existe transformação de verdade quando abrimos espaço para todas as histórias. E agora, como eu sempre faço, no final dos vídeos eu quero ler um poema que eu escrevi, que conversa bastante com o episódio de hoje. O livro da vida. O meu livro da vida tem marcas e dobras, folhas gastas, amassadas, cheias de história, rasuras espalhadas, páginas desfeitas, mas seu conteúdo é de riquezas imperfeitas. Quisera tê-lo intacto, imaculado, mas onde está a vida em um livro intocado? Aprendi, descobri, floresci em vivências, escrevi capítulos cheios de experiências. No início, há páginas vazias, memórias ausentes. Depois vêm histórias de amor tão potentes. Algumas partes quis apagar, esquecer, mas as palavras da vida não se deixam morrer. Tentei arrancar páginas que doíam demais,
mas mesmo fora do livro, pesavam iguais. Foi quando entendi que cada dor enfrentada moldou o caminho da minha jornada. Remendei as folhas que o tempo marcou, aceitei o que a borracha jamais apagou. Descobri que um livro repleto de sinais é prova de que vivi momentos reais. Hoje, olho meu livro sem hesitação. Cada página carrega uma nova lição. Sigo escrevendo sem medo, sem pressa, pois viver é o que mais me interessa. Se esse vídeo te tocou, escreve aqui nos comentários. Hoje eu me escuto inteira. E se quiser ir mais fundo, compartilha com alguém que você ama ou que você ainda quer escutar melhor. Esse canal é feito de palavras que curam, histórias que libertam e caminhos que nos permitem mudar. Se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!